nós, dia 29 de março, domingo. A Acalanto estreia agora um novo formato do bate-papo adotivo, diante desse cenário difícil de pandemia e isolamento social. Mantendo a nossa responsabilidade, sobretudo na formação dos pretendentes, a gente hoje realiza o nosso primeiro bate-papo adotivo no formato virtual. Então, para você que está em casa nos acompanhando, um bom dia. A gente transmite essa entrevista ao vivo da rede social da Acalanto, do Facebook. Para achar a gente é só adicionar o facebook.com/Acalanto Fortaleza. Vai entrando que a gente já começa a nossa conversa sobre Sistema Nacional de Adoção e a situação da adoção no Ceará em tempos de pandemia. Acesse aí facebook.com/Acalanto Fortaleza. A gente sabe que esse momento é um momento delicado, em que todos nós estamos nos preocupando com a questão do isolamento social diante da pandemia, mas também é o momento da gente continuar pensando a questão das políticas públicas da adoção, né? Então, para você que está nos acompanhando, já a gente começa a nossa entrevista ao vivo com o Dr. Dairton, que é promotor da infância. Pode ir entrando na nossa página, tá? facebook.com/Acalanto Fortaleza. Você também pode mandar suas perguntas aqui pela nossa timeline, pode enrolar a página e mandar suas perguntas. A gente já está aqui com algumas pessoas ao vivo, a Camila já nos acompanha. Camila, bom dia. Nosso bom dia todo especial para o Paulo também. A Débora Escardino, através do Facebook do Paulo Coelho, já nos acompanha. O Paulo André e a Débora, que são pretendentes, também já nos acompanham. O pessoal que está em casa, nos grupos de adoção, então é hora de a gente começar a conversar um pouquinho sobre a adoção e a sua situação aqui no Ceará. A gente tem um monte de dúvidas durante toda a semana. A gente recolheu dúvidas que nos mandaram pelas nossas redes sociais sobre como é que vai ficar a questão da adoção no Ceará, a questão dos prazos, como é que fica a habilitação, né? Então, pode entrar, mandar sua pergunta. Hoje é dia da gente tirar todas essas dúvidas, tá bom? Um abraço aí para quem já está entrando, a Luciane, Elan Bernardo, a Eliane Siqueira, que também está conosco, dando seu bom dia, nosso bom dia todo especial. Nosso bom dia de esperança também, né? A Dani, representando o coletivo de pais e pretendentes, já está conosco. É um bom dia de esperança, sim, diante desse momento de isolamento social. Né? Mas nós que fazemos a Acalanto, a promotoria, o judiciário, as pessoas continuam trabalhando e pensando nessa questão da adoção. Se cair alguma coisa, tem que tentar. Daqui a um minutinho a gente começa, então, nossa entrevista, tá? Nesse exato momento a gente está só esperando que mais pessoas estejam conosco aqui na live. Mande sua pergunta. A gente está ao vivo pelas redes sociais da Acalanto para discutir o tema Sistema Nacional de Adoção e a situação da adoção no Ceará. Já a gente começa, hein? Daqui a um minutinho a gente começa o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, o Dr. Dairton, representando a Promotoria da Infância e da Juventude, aqui. Para você que está nos acompanhando aí, vamos impulsionar as redes sociais da Acalanto, sua ajuda é muito importante. Curte, comenta, compartilha, dá um like aí na nossa live, tá certo? Para que a gente consiga chegar a mais pessoas com o nosso trabalho. Para você que está chegando agora pela primeira vez, a Acalanto Fortaleza é um grupo de apoio à adoção, uma ONG, que milita de mãos dadas com o judiciário, com a promotoria, com a defensoria, para estabelecer em Fortaleza uma política pública para a adoção legal, segura e para sempre. O pessoal da equipe de comunicação da Acalanto está acompanhando a sua pergunta, tá certo? Então agora já são 9h06, é hora de a gente começar essa nossa conversa toda especial. E além do bom dia para quem nos acompanha em casa, eu queria dar o meu bom dia todo especial ao Dr. Dairton, que está conosco ao vivo pelas redes sociais da Acalanto. O Dr. Dairton é promotor da infância e da juventude aqui de Fortaleza, é um grande parceiro das ONGs, e hoje a gente tem trabalhado de mão dada pensando nessa política pública da adoção legal, segura e para sempre. Doutor Dairton, bom dia.
Antes de tudo, eu queria agradecer a sua disponibilidade de sempre, de estar conosco aqui. E eu queria começar essa nossa conversa perguntando para você como é. Vou chamar de você, tá? Tamo junto. Vou começar chamando de você para perguntar sobre a questão do SNA, mas antes disso tem uma pergunta que está vindo de casa que é sobre as declarações. Veja bem, aqui na nossa live, nos nossos comentários, o pessoal da comunicação vai disponibilizar um link. Você clica nesse link, registra teu nome e a gente vai fazer uma lista grande aí de nomes e depois a gente vai mandar. Então é isso que vai substituir a declaração. Tá bom? Doutor Dairton, a gente sabe que o Cadastro Nacional de Adoção, o antigo Cadastro Nacional de Adoção, agora se transformou em Sistema Nacional de Adoção. E a gente sabe que isso passou por um montão de mudanças. Mas eu queria que você destacasse para nós agora as duas principais mudanças dessa transição que interessam para o pretendente. Bom dia. Bom dia, Lucineudo. Bom dia, o pessoal aí da Calanto, o pessoal do Copa, que nos acompanha, com quem a gente tem estado também ligado numa forma de movimentar esse Sistema Nacional de Adoção e ser protagonista, fazer dos pretendentes protagonistas também de ações para a mudança do nosso sistema. Nós vamos conseguir mudar muita coisa na adoção. Com relação a essas mudanças que nós tivemos do sistema antigo para o sistema novo, o que a gente pode destacar principalmente, Lucineudo, é a união dos cadastros. Antes, nós tínhamos um cadastro de crianças disponíveis para adoção e um cadastro de pretendentes, e as crianças que estavam nos abrigos ficavam num cadastro separado, totalmente invisíveis, totalmente esquecidas do mundo. Só ia para o Cadastro Nacional de Adoção, junto com os dos pretendentes, aquelas disponíveis, aquelas cujos processos tinham sido resolvidos. Geralmente crianças fora da janela adotiva, ou seja, aquela criança que já tinha passado, em média, 4 anos nos abrigos, os seus processos não tinham sido resolvidos, ela tinha saído da janela adotiva, não conseguia o que a gente chama de uma vinculação imediata, e então era colocada dentro do Cadastro Nacional de Adoção de crianças disponíveis. Aí ficava aquela disparidade, 40 mil pretendentes para 4 mil crianças. E aí o sistema ficava jogando, de certa forma, por conta dessa estatística, a culpa no perfil do pretendente. E isso é interessante que o pretendente hoje perceba com um novo cadastro que isso não existe. Na verdade, nós temos 47 mil crianças na situação de acolhimento no Brasil. Muito mais crianças do que pretendentes. Crianças que precisam ser vistas e ter o seu processo encaminhado para que ela ou retorne para a família de origem ou vá finalmente para a adoção num tempo necessário, ou seja, num tempo razoável, para que ela não perca a sua condição de adotabilidade. Com isso, uma grande mudança que nós tivemos foi, além de introduzir essas crianças dentro do sistema e todos passarem a conhecer essa realidade, nós tivemos também a possibilidade do pretendente ver os dados estatísticos, do pretendente saber sua posição na fila. Perceba que até um tempo desse, só Fortaleza, só os pretendentes de Fortaleza tinham o privilégio de saber sua posição na fila. Hoje não, hoje o país inteiro diz, opa, minha posição está aqui, a fila está andando tanto por mês, a fila está andando tanto por ano, e tu pode ter uma noção de como os processos estão acontecendo, de como os processos das crianças, em que velocidade eles estão andando. Esse protagonismo, essa fiscalização precisa começar a ser feita, não só pelos pretendentes, mas por toda a sociedade civil organizada, para que as nossas crianças saiam dos abrigos. Ou seja, qualidade da informação, né? Ou seja, qualidade da informação, essa é a primeira. E qual seria a segunda grande vantagem para o pretendente, além desse acesso à informação mais amplo? A segunda grande vantagem é que ele pode, queira ou não queira, a partir dessas informações, buscar ações, ou seja, se unir em grupos de apoio à adoção ou em grupos especializados, como o Copa, e todos unidos, trocando também informação, protagonizar um mundo diferente para a nossa adoção. Buscando o quê? Mais visibilidade. Isso é interessante, porque na hora que o pretendente percebe que ele tem direitos, e a principal coisa que ele tem que colocar, opa, a culpa não é do pretendente. Isso aí ele começa a perceber, começa a dizer isso para todo mundo.
ele começa a sair da sua invisibilidade social e dizer para todo mundo, peraí, eu estou aqui, eu tenho direitos e tem mais, eu sou solução para o problema da questão social do abandono, eu não sou o problema. Se os processos andarem mais rápidos, a gente pega a solução pretendente, une a questão problema da criança em situação de abandono e fazendo a vinculação da solução com o problema, a gente reduz o problema. Isso é o que é mais interessante. O pretendente começa a dizer exatamente isso. Espera aí, vocês têm 42 mil soluções para 47 mil crianças em situação de abandono. Use essas soluções. Isso é o mais importante. A qualidade da informação tem sido uma preocupação da promotoria. De tempos em tempos, a promotoria, na sua figura, tem, por exemplo, mostrado para a sociedade algumas estatísticas que mostram como é que anda o SNA através de gráficos, de projetos que a própria promotoria desenvolve com os promotores acadêmicos. A partir dessa questão da informação, eu perguntaria, de quanto em quanto tempo essas estatísticas saem, elas são confiáveis, essas informações, elas representam a realidade da adoção no Ceará? Veja bem, o SNA ele é um excelente sistema. Ele é um sistema que nós podemos comparar a um iPhone 5 em relação ao CNA que a gente tinha. O que era que tinha no CNA anterior? Você tinha dois blocos de cadastros separados. Você tinha lá as crianças disponíveis junto em um processo e as crianças acolhidas em outro. Geralmente só se acessava um desses blocos. E as informações da outra ficavam mais esquecidas, não eram cobradas porque completamente invisíveis. Agora não, com a união dos dois, você começa esse novo sistema, ele implementa alertas de 30 em 30 dias. O tempo todo, o sistema está dizendo para a vara, está dizendo para os atores que fiscalizam o sistema, quantos alertas tem? Hoje, por exemplo, em Fortaleza, quando o sistema migrou, tinham mais de 400 alertas, ou seja, coisas para serem resolvidas em relação a processos atrasados, em relação a cadastros atrasados. Hoje nós temos muito mais de 100 alertas que precisam o tempo todo estar sendo verificados e solucionados. Qual é o grande problema do sistema hoje? Ele é muito bom, mas ele precisa ser operacionalizado, ele precisa ser alimentado. Infelizmente, nós temos as estatísticas que mostram que o SNA só é amplamente implementado, integralmente operacionalizado em 15% das comarcas de todo o estado do Ceará, gente. Isso é muito ruim. Nós temos 184 comarcas e, se não me engano, apenas 29 implementando, alimentando. Integralmente, apenas, se eu não me engano, 18 comarcas chegaram a fazer adoções legais pelo cadastro. E isso é essencial, porque a única adoção que tira a criança dos abrigos é a legal. A adoção direta, ela existe desde que o mundo é mundo, mas ela só serve para bebês. E isso a gente precisa entender. Nós precisamos fazer com que o cadastro seja implementado para que a gente possa tirar nossas crianças dos abrigos, porque senão elas vão ficar lá até os 18, 19 anos e nós teremos, infelizmente, porque o sistema também não é eficiente no que tange a dar autonomia para essas crianças, nós teremos o quê? Cidadãos menos autônomos ou colocados mais excluídos. A gente precisa reduzir essa faixa de exclusão. Dairton, em tempos de pandemia e isolamento social, como é que fica a questão do funcionamento do fórum? Já há alguma informação sobre isso? Pois é, infelizmente nós tivemos aí um grande gargalo com relação a esse funcionamento. Quando chega dezembro, infelizmente nós temos uma cultura em que o recesso de final do ano naturalmente reduz a nossa produção. Pois bem, quando chega dezembro, os processos passam por esse determinado recesso. E isso é cultural. Ninguém faz isso por dolo. Bote isso, não estou acusando ninguém de fazer isso por dolo. O que eu estou dizendo é que, culturalmente, as coisas no Brasil só voltam a correr normalmente depois do carnaval. Sim. Tecnicamente, nós tivemos processos dessas nossas crianças parados durante dezembro, janeiro e fevereiro. Tudo ia voltar ao normal. Agora, em março e abril, nós tínhamos centenas de audiências marcadas agora para março e abril, que, infelizmente, foram suspensas por conta do sistema de pandemia. E aí... Oficialmente, o fórum está fechado até dia 30 de abril. De abril. Oficialmente, o fórum está fechado até dia 30 de abril. Os casos, todo mundo vai continuar trabalhando por teletrabalho. Certo. Ok?
E os casos, gente, é como se a gente estivesse funcionando somente em casos de plantão. As audiências, em regra, foram todas suspensas. Que era exatamente... E nessas audiências está incluídas a da adoção. Principalmente as das crianças que estão em situação de destruição do poder familiar, de manutenção de vínculos. São essas as audiências que iam decidir se a criança volta para a família ou vai para a adoção. Então, nós temos aí 5 meses em que o sistema só colocou crianças para dentro dos abrigos e não tirou. Não vamos dizer que parou totalmente. Não, não parou. Alguns casos estão andando. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça já determinou que as audiências concentradas, o que são isso, audiências concentradas? São audiências que têm que acontecer nos meses de abril e outubro, ou seja, deveriam acontecer agora em abril, nos acolhimentos, para que todos os casos de todas as crianças acolhidas fossem revistos e uma solução fosse dada. No olho, olhando, vendo a criança, vendo o sofrimento dela e vendo o que poderia ser feito para resolver isso. Poxa, março e abril, infelizmente, nós vamos perder, por conta da pandemia, esse caso. O que é que significa? Nós vamos precisar urgente de um mutirão para maio, junho. Senão, o sistema protetivo vai entrar em colapso. Aliás, o sistema socioeducativo hoje já está em colapso. Ok? E o sistema protetivo vai entrar em colapso porque só entra criança e, tecnicamente, não saem, porque os processos, as visitas não estão sendo feitas, as equipes não estão podendo visitar as casas. Então, tudo isso vai produzir o quê? Um aumento no número de crianças acolhidas sem a devolução delas para a família ou a colocação delas em família substituta adotiva. Perfeito. E a gente tocou no assunto agora, que é o assunto visita. E eu tenho uma pergunta nesse sentido. Antes disso, eu queria dizer para o pessoal que está em casa que na barra de comentários da nossa live tem um link, o pessoal da comunicação está disponibilizando. Você clica nesse link, preenche com o teu nome e essa lista de frequência vai substituir a tua declaração lá no fórum para quem ficar a live inteira. Dairton, sobre o assunto visitas, estão, eu acredito que não, mas se estão, como é que está a situação das visitas nas instituições de acolhimento de quem está em vinculação? Você tem essa informação? Com relação às visitas, com relação à vinculação, graças a Deus foi tomada uma ação de protagonismo que merece ser aplaudida pelas juízas do nosso fórum. O que foi que elas fizeram? Todas as crianças que estão em situação de vinculação deferidas, elas deferiram que essas crianças fossem para a casa dos seus futuros pretendentes a pais. Isso é importante porque tu tira as crianças de dentro do sistema, tu tira elas de dentro do colapso, tu queira ou não queira, abre algumas vagas temporárias e já entrega essas crianças numa espécie de estágio de convivência sem selo. E isso é importante porque quanto mais contato, a vinculação afetiva, ela é biopsicossocial, ela é pele também, ela é carne, nós somos carne e osso. Tu tem que chegar, ela tem, além da disponibilidade química das pessoas, tem a disponibilidade afetiva entre os participantes e tem o que nós reconhecemos como a aceitação social para isso. Qual é o grande problema de tu ficar fazendo vinculação com criança no abrigo, pretendente na casa dele? É que esses contatos são diminutos. E não vai aparecer o que nós chamamos a fase de crises que precisa ter e precisa evoluir para o que nós chamamos de uma fase de regressão. O que é isso? É o momento em que as crises passaram e a criança regride para os seus momentos de criança que não viveu aquela fase do bebê, aquela fase do mimo dos pais. Enquanto essa relação não chega nisso, nós não podemos nem entrar no estágio de convivência, sob pena de depois vir as crises e você ter devoluções. O que é que nós estamos destacando de muito bom? Foram dadas, tecnicamente, antecipações de tutela. O que é isso? Antecipamos os estágios de convivência ainda dentro do processo de vinculação, permitindo que esses pretendentes convivam com seus futuros filhos, para que a gente possa saber se a relação vai, de fato, evoluir para relação paterna ou a relação materna, e a gente conseguir consolidar de direito algo que se apresente de fato. Porque, muitas vezes, tu dá a adoção de direito para uma relação que ainda, de fato, não se criou. Pelo menos uma boa notícia no meio de tanta coisa, de tanta notícia ruim, pelo menos uma notícia boa, né, doutor Dairton?
E é interessante, a gente precisa dizer para o pessoal que nos assiste de todo o estado que peçam nesse período de quarentena para que as crianças que estão nos abrigos vão para as suas casas. Os juízes podem antecipar essas tutelas, sim. Isso é uma excelente prática que foi tomada aqui em Fortaleza, que está sendo feita aqui em Fortaleza, que tira as crianças dos abrigos, ok? E que pode ser reproduzida em todo o estado do Ceará. Nós temos milhões, várias, centenas de vinculações ocorrendo em todo o estado, e que as crianças estão sendo mantidas nos seus abrigos, muitas vezes abrigos em outro município, e que podiam estar nas casas dos pretensos pais, para quando terminar a quarentena, a gente dar uma volta e ver como é que ficou a relação. Se a criança chorar e o pretendente chorar, tá excelente. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso, tá? Eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Daírton, ainda falando em abrigos, uma preocupação que nós tivemos da Acalanto imediatamente quando a pandemia explodiu e o isolamento social foi tomado pelas autoridades de saúde como a medida mais eficaz nesse momento, foi nos preocupar com as questões dos abrigos. A gente sabe que muitos abrigos vivem de doações e automaticamente com o isolamento social a gente tem impactos nesse próprio funcionamento do abrigo. A Acalanto encampou uma campanha progressiva em todos os abrigos, estando fazendo um mapeamento com as necessidades de cada, e com base nisso eu pergunto, que outras medidas as ONGs, a Acalanto Fortaleza, a Rede Adotiva e outras ONGs que trabalham com os abrigos, e a sociedade civil em geral pode fazer para apoiar os abrigos nesse momento, no que se refere aos seus itens de subsistência, com as visitas suspensas, com a ideia automaticamente da entrega dos donativos comprometido, o que ainda dá para fazer para apoiar essas instituições nesse momento? Olha, a gente precisa entender um pouco sobre isso. Algumas das instituições de acolhimento vêm da sociedade civil organizada, que são exatamente essas que vivem de doações. Algumas outras são mantidas pelo poder público, seja estadual, seja municipal. E nós temos uma promotoria que faz muito bem a fiscalização de todo esse sistema. Com relação a essa parte material, o doutor Luciano, lá da 77ª Promotoria da Infância, ele fiscaliza muito bem isso, e quando está faltando alguma coisa, ele é incisivo, ele responsabiliza bem o poder público. Inclusive, nós temos ações civis públicas para fechar determinados abrigos. Uma vez, quando ele chegou e viu que o pessoal tinha tomado café de manhã e não sabia o que ia comer de tarde. Isso foi muito importante, o doutor Luciano foi lá, responsabilizou, advertiu o poder público, e a gente sabe que não falta dinheiro, Lucineudo, não falta dinheiro para essa parte estrutural, para essa parte material. O poder público ele tem, sim, como subsidiar isso. O que falta muitas vezes é a gente estar fiscalizando, a gente está em cima, a gente está prestando atenção nas notícias e pedindo para o poder público chegar no momento certo, fazendo a sua parte. Com relação às ONGs, aquelas que vivem de doação, a gente pode continuar fazendo, ou seja, atendendo aos pedidos, entrando nas lives, entrando nos Facebooks, entrando nos Instagrams dessas instituições, e eles fazem os pedidos dentro. Atualmente, o que é que eles estão fazendo? Eles estão tentando fazer o que a gente chama de os seus estoques também, porque não se sabe quando se vai sair dessa quarentena. Acreditamos que a gente só vai ficar mais uma semana. O estado do Ceará, porque quando fica ali naquela região equatorial, acontece mais ou menos que nem na África. A nossa pandemia, se Deus quiser, vai ficar, não vai ser tão grande. Ou seja, aqui os casos não irão evoluir muito a casos fatais e a gente vai poder sair desse isolamento total para um isolamento regional. Mas essa é a nossa torcida, né? Essa é a nossa torcida. Essa é a nossa torcida. Mas com relação às instituições, continuem entrando no Instagram e fazendo essas doações, fazendo essas entregas de carro como se você tivesse ido fazer a sua vacina, né? O pessoal do bairro fica lá na fila, é só chegar, fazer, abre, entrega e pode ir para casa. Em que pese, essas instituições também eram para ser apoiadas pelo que nós chamamos de poder público. Ok? Eram para ser apoiadas, sim. Importante sistema... Pode concluir, doutor Ayrton, perdão, conclua. Essas instituições de acolhimento, elas precisam ter uma assessoria jurídica boa para pedir para o poder público a necessária contribuição financeira para um ato, para uma função pública que elas cumprem do serviço público. Olha, só para você ter ideia, uma criança hoje em acolhimento, em situação de acolhimento para o município de Fortaleza,
pelos dados fornecidos pela Família Acolhedora, custa em institucionalização cerca de R$6.000 por mês. Ora, sim, se a prefeitura está economizando R$6.000 por mês com a criança na ONG, por que ela não faz uma contraprestação e não dá pelo menos o valor do Família Acolhedora, que custa cerca de R$3.000, uma criança no sistema Família Acolhedora? Só sistematizando, então, aquelas pessoas que querem continuar apoiando as instituições de acolhimento através de doações, podem fazer isso através das próprias páginas das instituições. Elas podem continuar fazendo o que faziam, só não pode estar visitando. Vale lembrar também que a Acalanto está com uma campanha permanente, o Bate-Papo Solidário, e a nossa equipe de apoio às instituições de acolhimento está mapeando cotidianamente o funcionamento de todas essas instituições, e a nossa campanha, o Bate-Papo Solidário, agora se tornou permanente. Então, é só entrar em contato com a Acalanto ou com a instituição diretamente que a gente vai fazer o intermédio dessa doação, no sentido de aproximar você da instituição de acolhimento da melhor maneira, com todo mundo seguro. Por falar em família acolhedora, um abraço grande para a Ana Paula, que está aqui conosco na live. A gente acabou de falar de família acolhedora. Então, Ana Paula, um abraço, parabéns pelo trabalho. Força, né? Já estamos aí acompanhando a primeira adoção que vai acontecer dentro da família acolhedora. Estamos muito felizes por isso. Só lembrando para você que está nos acompanhando em casa, nas nossas redes sociais, sobretudo no Facebook, a gente tem um link aqui embaixo, a nossa equipe de comunicação está deixando um link, é só você clicar, registrar teu nome no link, tá? Não vale deixar o nome no próprio comentário, clica no link e isso vai gerar um documento que a gente vai mandar para o fórum depois. Doutor Dairton, e o assunto agora é a habilitação. Como é que fica a situação da habilitação em tempos de quarentena? Vamos imaginar, eu estou no processo de habilitação, faltava para mim um documento ou outro ali para entregar, e agora como é que fica? Olha, com relação à documentação é simples, você manda via e-mail, isso é tranquilo. O problema agora, no momento do processo de habilitação, seriam exatamente as visitas da equipe técnica que estão suspensas, por conta exatamente da restrição de visitas. E a gente pode perceber que o processo de habilitação em si não é um processo de urgência. O processo de urgência é o de destituição do poder familiar, para a gente decidir se a criança fica ou não às expensas do Estado, custando R$6.000 por mês, entendeu? Essa criança que precisa do seu processo levado a efeito em menos tempo. Por isso, o CNJ chegou e disse, olha, as audiências concentradas devem ser feitas, nem que seja por videoconferência, de forma virtual. Elas precisam continuar, porque essa criança não pode ficar com o seu prejuízo do seu direito à convivência familiar e comunitária. Hoje está todo mundo nesse prejuízo da vivência comunitária, ok? Mas os processos precisam continuar andando. Então, com relação à habilitação, as visitas estão suspensas e só vão voltar depois da pandemia. Isso é tranquilo. Essas equipes, elas podem também estar fazendo o quê? Principalmente nas destituições do poder familiar, fazendo as entrevistas via telefone. Por que não? Do mesmo jeito que nós estamos aqui numa live, por que a pessoa tem que sentar na minha frente para me perguntar as coisas para elas e eu fazer um relatório? Não necessariamente. Para quem precisa de visita em casa, não tem como. Vai ter que esperar o tempo passar, porque a equipe não está indo na tua casa. Mas, para aqueles que estão esperando apenas a visita, aliás, a conversa técnica com o pessoal da psicologia, com o pessoal da assistência social, com o pessoal da pedagogia, da equipe, essas podem acontecer no mesmo sistema que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é uma sugestão para que aconteça em todo o Estado, não só sugestão minha, mas também do CNJ. O corregedor-geral do CNJ, Humberto Martins, que esteve aqui, o pessoal do Copa foi visitá-lo, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, ele mandou um provimento dizendo exatamente isso, que as audiências concentradas, que tudo que puder ser feito de forma virtual, precisa continuar a ser feito. Para quê? Para que a gente evite o colapso do sistema protetivo. Perfeito. Vamos para as perguntas de casa, doutor Dairton. As sentenças em tempo de pandemia devem demorar um pouco mais? Olha, tecnicamente, não. Os processos que já estão resolvidos, que estão ali só esperando sentença, deveriam receber essas sentenças de forma
maciça agora. Por quê? Porque o regime de teletrabalho continua havendo. O que não está havendo são audiências presenciais. Então, não se justifica que as sentenças não estejam acontecendo. Eu, por exemplo, estou zerado de processos, porque 100% dos meus processos estão com pareceres. Ou seja, no que pertinha ao Ministério Público, não tem um único processo parado esperando o parecer do Ministério Público. Perfeito. Pandemia afeta a adoção internacional? Sim, principalmente por quê? Porque também, nesses casos, vai ter o que nós chamamos de estágio de convivência, em que a pessoa tem que vir para cá, viajar, chegar aqui no nosso país e ter pelo menos um estágio de convivência de 30 dias com a criança aqui. Então, afeta tranquilamente, porque está tudo fechado, os aeroportos estão fechados, e as visitas não estão ocorrendo, né? Que deveriam acontecer. Você tem que ir no ambiente familiar e ver se aquele ambiente, se aquela residência faz parte do processo de habilitação, verificar se aquela residência é adequada para receber 1, 2, 3 ou mais crianças. Nós já tivemos casos em que a pessoa vivia num quarto, cozinha e sala. Ou seja, a cozinha e a sala e o quarto era a mesma coisa. Como é que ela ia receber uma criança ou 2 crianças dormindo dentro do quarto, principalmente uma criança mais velha, dormindo dentro do mesmo quarto dos pais? Sim. A princípio não é adequado. É possível fazer mudança de perfil também pelo e-mail? Sim. Hoje a Débora, lá no setor de cadastro, está recebendo todos os pedidos, inclusive desistências, mudanças de e-mail, pedidos de mudança de migração de cadastro. Ela recebe tudo por e-mail. É só mandar direto para o cadastro e ela introduz dentro dos processos. Acabei de dar vários pareceres em pedidos realizados por e-mail. Você corrige perfil. Agora, veja bem, dependendo da faixa de mudança de perfil, ou seja, se você sair de uma adoção ideal para uma adoção tardia, a gente vai precisar refazer alguns pontos da tua habilitação. Bom, mudança de endereço. Tu faz o pedido, mas isso também só vai acontecer, esse processo de habilitação só vai acontecer depois da visita no novo local. Se é só mudança de perfil, o pedido está lá, o processo continua correndo. Se precisar de visitas, aí vai ficar parando. Mas se forem, por exemplo, tu queria uma criança até 1 ano, passa para 2, não saiu do que nós chamamos adoção ideal. Significa dizer que não tem por que atrasar. Mais 2 perguntas, Dairton. A situação do interior já era preocupante, com a pandemia preocupa ainda mais? A grande preocupação da situação do interior é que o sistema não é operacionalizado em sua integralidade. A grande preocupação do interior é que apenas 15% das comarcas do estado do Ceará operacionalizam o sistema. Aonde ele está sendo operacionalizado, as coisas andam. Se era precário, ou seja, vai ficar mais preocupante? Sim, porque se já não andava, agora vai andar menos. Mas a nossa principal preocupação com o interior é fazer com que o pretendente saia da sua situação de invisibilidade, a partir de umas lives dessas, vá lá no fórum e cobre seus direitos. Não sozinho, que ele se una com os demais pretendentes e como um corpo coletivo, eles dizem, olha, nós existimos, nós somos solução para o problema dessa criança que está na situação de acolhimento. Nos usem esta solução que está aqui disponível. No país hoje são 42 mil. Essa solução não pode ser jogada no ralo. Nós temos pretendentes que, de tanto esperar, perdem a capacidade de esperançar e, tecnicamente, saem da fila. Quando não era tecnicamente para existir fila. O nosso nível de criança, pela desigualdade social do nosso país, o tanto de crianças em situação de vulnerabilidade precisando de um lar substituto é muito, muito superior ao número de pessoas disponíveis para adotar. Você sabe qual é o grande problema do sistema? É que o sistema fala muito em filho real, filho ideal, mas esquece que ele tem que buscar pretendentes reais e não pretendentes ideais. O pretendente que está aí é um pretendente real. Ele é aquilo que o promotor costuma dizer, a segunda face vulnerável do plano adotivo. O plano adotivo é como se fosse uma moeda de 2 lados. Não é só a criança que é vulnerável, o pretendente também é vulnerável, e ele precisa ser entendido pelo sistema não como alguém ideal, como um ser de luz.
Existem seres de luz capazes de amar crianças em qualquer situação? Sim, mas nenhum pretendente está obrigado a ser um ser de luz. Pelo contrário, todo perfil é legítimo. E o sistema tem que entender isso, que é aquele perfil traçado, está ali para proteger crianças e pretendentes de uma possível devolução. Forçar o perfil só produz devoluções. Toda vez que você força o perfil do pretendente e ele muda esse perfil sem ter visto a criança, esse caso, essa vinculação está fadada, 90%, aliás, 50% delas vai dar em devoluções, vai dar em sofrimento. E na devolução, não sofre apenas a criança, sofre o pretendente. Ninguém está ali para pegar a criança, para fazer a criança sofrer. Numa relação, numa devolução, numa desvinculação, ambas as partes sofrem. E a única parte que teria o poder de controlar essa, que é a rede de proteção, não está fazendo a sua parte. Pelo contrário, está forçando o perfil do pretendente. Não se força perfil. Perfeito, doutor Dairton. Para finalizar, onde cobrar? Como cobrar? Sou pretendente, sou um desses atores, percebo uma irregularidade, onde e como cobrar, registrar minhas insatisfações? As ouvidorias dos sistemas costumam receber essas demandas. E isso é interessante. Vocês podem fazer tanto as demandas de forma pessoal como de forma coletiva. O ideal é que os pretendentes sejam representados pelos grupos de apoio à adoção. Aqui, por exemplo, pelo COPA. Infelizmente, o COPA ainda não é juridicamente personalizado, mas já tem a sua existência de fato, e isso é importante. E os pretendentes do interior precisam começar a se juntar a grupos de apoio à adoção para que os pedidos deles, para que os seus direitos sejam cobrados de forma coletiva e não individual. Toda vez que tu vai a um sistema cobrar alguma coisa de forma individual, fica o que nós chamamos escancarado de interesse particular, que jamais pode estar acima do interesse coletivo. Já se tu vai por via de ONG, demonstrando todo um interesse coletivo na solução do problema, não na solução do teu desejo. Veja bem, os pretendentes estão aí como solução para o problema, não como solução para os próprios desejos. E isso é importante que a gente destaque. Eu estou aqui para fazer o sistema andar. Eu estou dizendo para você que estou disponível para o poder público para resolver, para ser solução ao problema da institucionalização dessas crianças. Então, vamos lá, vamos fazer essa solução andar, vamos usar o pretendente como solução, que é o que ele é, e vamos esquecer e deixar de querer taxá-lo como problema. Perfeito. Doutor Dairton, obrigado pela sua participação aqui conosco no bate-papo da Acalanto. Para você que nos acompanha em casa, curte, comenta, compartilha, nos ajuda a levar aí Brasil afora a questão da adoção. Dizer para vocês que a nossa equipe de comunicação vai colocar aqui o e-mail da Débora, para quem quiser falar, da Débora do cadastro, tá? A equipe vai colocar aqui. Então, quem quiser, é só acessar o cadastro. Os meninos vão colocar daqui a pouco, tá? O pessoal da comunicação vai colocar aqui embaixo o e-mail da Débora, para quem quiser entrar em contato com o fórum. Dizer também que essas perguntas que vieram aqui no nosso bate-papo e a gente não conseguiu responder, o doutor Dairton pode entrar depois e responder diretamente aqui no Facebook da Acalanto. Dizer para você também que já está disponível o formulário, você pode continuar colocando aí teu nome, daqui a pouco a gente vai acabar a live. Doutor Dairton, muito obrigado, e uma mensagem de esperança aí para quem está nesse tempo de pandemia esperando o filho chegar? Sim, não só de esperança, mas de protagonismo. O mais importante é isso, que o pretendente se sinta parte do sistema. Você, pretendente, é parte do sistema. Você tem como agir, você tem como pedir, principalmente para todo o Estado, que nós chamamos de antecipação de tutela. Nesse momento de pandemia, essas antecipações de tutela que foram feitas aqui pelo juízo de Fortaleza, em que as crianças já vinculadas foram entregues aos pretendentes, elas foram uma excelente ação que podem ser replicadas em todo o Estado. E não só isso, podemos ir a mais. Toda vez que o processo de... Por exemplo, digamos que a criança já passou mais de um ano e meio, os 18 meses, na situação de institucionalização e a família não se recuperou. Ora,
depois que tu dá entrada na DPF, ela tem 90% de chance dessa criança ir para uma família adotiva. A gente pode, sim, ter o que nós chamamos de antecipações de tutela, assim como quem aí já assistiu aquele filme De Repente Uma Família. Pois bem, nos Estados Unidos e nos países da Europa, as crianças vão para as famílias substitutas antes mesmo do processo terminar, do processo de instituição terminar. Basta que a situação seja de pouca irreversibilidade. Nesses casos, pode ter a reversibilidade? Sim, mas 90% de chance que não. Teríamos, então, alguém chorando por conta disso? Sim, mas nós teríamos 9 pessoas, ou seja, 90% dos pretendentes de crianças felizes. Aí nós vamos deixar de fazer por conta da expectativa de um choro, sem contar que se esse pessoal for bem explicado com relação a esse risco, tudo pode ser minimizado e aí nós teremos os destaques apenas para as soluções boas. Então, pretendente, seja protagonista, vá lá, converse, se una, vá no sistema, acabe com a sua invisibilidade social. Obrigado, Dairton. Obrigado você que nos acompanha em casa. Pode seguir colocando suas perguntas aqui. O doutor Dairton, no final da live, ou quando tiver um tempinho, vai lá e responde. É a Acalanto, acreditando na adoção legal, segura e para sempre. Bom dia. Bom dia.